Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs, nós temos para meditação, para reflexão, para nos ajudar a rezar nessa primeira noite da novena em honra a São Francisco, que celebraremos no dia 4, o tema São Francisco e o corpo do Senhor. Primeiro que eu gostaria que é baseado depois num texto extraído dos escritos de São Francisco, que a gente chama texto das admoestações. As admoestações são pequenos textos que São Francisco deixa, que a própria palavra já remete, uma admoestação, alguém é admoestado. São Francisco ele quer assim, chamar atenção para alguns pontos, alguns temas que são muito caros para ele e que os frades devessem também assim, tomar isso como referência para a sua vida. E o primeiro, obviamente, é o texto que lhe fala sobre o corpo do Senhor, a importância da Eucaristia. Então, admoesta os frades a ter um cultivo todo especial para com a Eucaristia, o cuidado, o zelo para com a Eucaristia, porque ali está o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro que São Francisco, ele tinha todo esse cuidado para com o corpo do Senhor, não tanto no sentido de vou usar aqui a palavra, não sei se é a mais correta, mas de um devocionismo. Só tê-la como devoção, objeto a ser assim, olhado, contemplado. Mas São Francisco, quando ele fala do corpo do Senhor, fala da Eucaristia, é essa perspectiva de que ali está a doação total de Jesus Cristo. Na Eucaristia se expressa a doação total. Ali está expresso o amor total de Deus. Veja que eu peguei aqui o texto do qual é a referência para nós hoje, e olha a admoestação que ele deixa dentre o texto, não é todo ele, mas eu vou só uma partezinha para a gente também tomar conhecimento, o que ele diz, o que ele deixa como admoestação para todos os frades e, claro, para todos nós. Ele diz assim: Eis que diariamente ele se humilha, como quando veio do trono real ao útero da Virgem. Diariamente ele vem a nós em aparência humilde. Diariamente ele desce do seio do Pai sobre o altar nas mãos do sacerdote. E assim como ele se manifestou aos santos apóstolos na verdadeira carne, do mesmo modo ele se manifesta a nós no pão sagrado. E assim como eles,
com a visão do seu corpo, só viam a carne dele, mas contemplando-o com olhos espirituais, criam que ele é Deus. Do mesmo modo, também nós, vendo o pão e o vinho com os olhos do corpo, vejamos e creiamos firmemente que é vivo e verdadeiro o seu santíssimo corpo e sangue. E desta maneira, o Senhor está sempre com seus fiéis, como ele mesmo diz: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Veja que São Francisco, ele compreendeu que se Jesus Cristo, que é Deus, ele se humilhou e se doou totalmente, se doou inteiro a nós. O grande questionamento que São Francisco sempre fazia para os frades, quando ele pregava nas igrejas, era exatamente isso. Diante disso, então, por que nós não devemos também fazer o mesmo, desse mesmo jeito para com os nossos irmãos próximos? Nessa perspectiva de a gente se colocar como doação total, amor ao próximo, de a gente se doar inteiramente ao serviço do reino de Deus, desejando levar então Cristo a todos nós, a todas as pessoas, a todos aqueles que de fato anseiam por uma palavra, por atitudes que sejam de fato verdadeiramente cristãs no mundo. Então esse era o olhar de São Francisco para com o corpo do Senhor. E outro ponto importante de São Francisco, já que estamos nesse texto, São Francisco, de tanto amor, tanto cuidado que ele tinha, por causa dessa profunda experiência que ele fez de encontro com o crucificado, com a cruz de São Damião que está aí, ele também admoestava, orientava os frades. Por quê? Primeiro, o pano de fundo disso. Era um tempo, 1100, 1200, era um tempo que havia muito desleixo nas igrejas. Falta de cuidado, de zelo. Uma igreja que estava muito mais preocupada com poder do que com o zelo espiritual, o cuidado das pessoas. Então os padres, bispos, não tinham esse cuidado, assim, com os objetos litúrgicos, com a Sagrada Escritura. Então ele também orienta os frades nesse campo da Eucaristia, com tudo. Assim, encontrar um objeto religioso, tem que ter o maior cuidado, tem que guardar isso com o maior carinho. Se encontrarem, por exemplo, caído no chão, uma palavra que possa estar escrito lá Deus, possa estar escrito Jesus Cristo, cuidar inclusive para não pisar em cima, mas pegar aquela palavra e guardar com todo zelo, porque ali está escrito Deus, ali se manifesta Deus. Para dizer que São Francisco, em tudo, tanto na Eucaristia, mas também com toda a criação, ele conseguia exatamente fazer essa profunda experiência, e por isso que ele fala da doação total, do amor na Eucaristia, que em tudo ele conseguia ver a presença de Deus, a manifestação de Deus. E Jesus Cristo, obviamente, a manifestação plena de Deus. Por isso, essa devoção, esse cuidado, esse zelo, esse amor tão profundo. Para com a Eucaristia, os objetos litúrgicos, a Sagrada Escritura. Ele não foi sacerdote, mas ele dizia assim, que pode ter o sacerdote mais pecador do mundo, que não é para olhar para o sacerdote apenas é um instrumento, porque na mão do sacerdote, através das mãos do sacerdote, se consagra a Eucaristia. Então esse olhar é muito importante, esse olhar de devoção, esse zelo, esse cuidado, mas acima de tudo o que ele queria? De poder comungar, no sentido de estar a comunhão, a Eucaristia, a comunhão com Jesus. Por isso que depois também ao final da sua vida, aquilo que celebramos dias atrás,
de tanta identificação que ele teve com o Cristo crucificado, ele também recebe os estigmas, né, de Jesus. No sentido de que, pela sua vivência, pela sua fidelidade, pela sua doação, ele se identificou totalmente com Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude, que nós também, a exemplo de São Francisco, ao iniciarmos esta caminhada de novena, nós possamos também, primeiro, compreender cada vez mais em profundidade a própria espiritualidade franciscana. Mas, acima de tudo, em cada tema que nós formos refletir, em cada noite, a gente possa também compreender e que isso possa servir para a gente, assim, cada vez mais fazer essa experiência profunda com Deus, como fez São Francisco. Pela Eucaristia, pela escuta da palavra, pelo serviço aos irmãos e irmãs. Assim seja.